Encontrei o brinco da minha prima embaixo da cama do meu namorado. Era o brinco que eu tinha dado a ela. Meu mundo desmoronou naquele momento. Terminamos naquele dia. Pouco tempo depois, ela engravidou e eles se casaram às pressas. Mas quando o bebê nasceu, a vida de todos virou de cabeça para baixo. Fica comigo porque você vai ficar chocado com a reviravolta que aconteceu depois. Meu nome é Julie, tenho 30 anos e trabalho como desenvolvedora de software na Thomson Digital Systems, uma empresa de tecnologia em Portland, Oregon. Foi lá que conheci Jay Thompson, o filho do dono da empresa. 27 anos, cabelos castanhos claros, olhos azuis e aquela paixão compartilhada por programação, animes e super-heróis. Éramos o casal nerd que todo mundo achava fofo. 1 ano de namoro que eu achava sólido. Naquele sábado de manhã, tinha ido ao apartamento dele para a gente maratonar a nova temporada de um anime que estávamos esperando há meses. Jay tinha saído para buscar café da manhã. Estava arrumando a cama quando meu celular escapou da minha mão e rolou para debaixo dela. Me abaixei para pegar e... ali estava, o brinco. Escondido no canto, como um segredo sujo esperando para ser descoberto. Peguei com as mãos tremendo. Girei entre os dedos procurando alguma diferença. Algum detalhe que provasse que não era o que eu pensava. Nada. Era exatamente o brinco de Priscila. A porta se abriu atrás de mim. Amor, consegui aqueles muffins de blueberry que você... A voz de Jay morreu quando me viu no chão, brinco na mão. O rosto dele perdeu toda a cor. Isso é da Priscila. Não foi uma pergunta. Minha voz saiu estranhamente calma, como se viesse de outra pessoa. Por dentro, eu estava despedaçando. Jay colocou a sacola na mesa devagar, como se movimentos bruscos pudessem fazer tudo explodir. Silêncio. O tipo de silêncio que confirma tudo. Jay! Agora minha voz tremeu. Por favor, me diz que eu estou louca. Me diz que tem outra explicação. Ele passou a mão pelo cabelo, suspirou fundo. Julie, eu não queria que você descobrisse desse jeito. Pronto. Ali estava. A confissão sem confissão. Meu estômago revirou como se eu estivesse caindo de um precipício. Quanto tempo? 2 meses. 2 meses. 2 meses. Enquanto eu planejava nosso futuro, ele estava com ela. Com a minha prima. A mesma Priscila que sempre, desde a adolescência, competia comigo. A que roubava cada garoto que eu comentava achar bonito, só para provar que era mais bonita, mais desejável. Mas um namorado? Ela tinha ido longe demais dessa vez. Por quê? A pergunta saiu quebrada. Jay me olhou finalmente, e o que ele disse foi pior que a traição em si. Priscila é... diferente. Ela é bonita, sensual, divertida. Se cuida, se arruma. Ele hesitou, mas continuou. Claro que continuou. Você é meio desleixada, sabe? Não usa maquiagem, vive com essas roupas largas, nem tenta parecer feminina. Cada palavra era uma lâmina. Levantei do chão, peguei minha mochila. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei tudo, mas eu não ia chorar ali. Não ia dar a ele a satisfação de me ver desmoronar. Julie, espera, a gente pode conversar sobre... Não me toca. Saí batendo a porta. Chorei o caminho inteiro até em casa. Aquele choro feio, soluçando, que embaça tudo. Morava sozinha num apartamento pequeno a 15 minutos de carro. Quando entrei, a primeira coisa que fiz foi ligar para minha mãe. Precisava de alguém, de colo, de alguém que dissesse que ia ficar tudo bem. Mãe, o Jay me traiu. Minha voz saiu engasgada. Com a Priscila. Esperava choque, indignação. Minha filha, que absurdo. O que veio foi. Ah, Julie, olha, eu até entendo o Jay, viu? Você realmente não se cuida. A Priscila é toda produzida, sempre arrumadinha. Você meio que perdeu ele porque não cuidou da sua aparência. Desliguei sem dizer nada. Fiquei olhando para o celular na minha mão. Minha própria mãe. A pessoa que deveria estar do meu lado incondicionalmente. E ela tinha dado razão para ele. Passei o resto do fim de semana numa bolha. Sorvete direto da embalagem. Séries que eu nem estava prestando atenção. Choro que vinha em ondas inesperadas. Segunda-feira chegou rápido demais. Trabalhar na Thomson Digital virou um pesadelo. Jay estava lá todos os dias, é claro.
Ele mal conseguia olhar na minha direção. Os colegas cochichavam quando eu passava. Todo mundo sabia. Sempre sabem, né? 3 dias depois, Jay e Priscila tornaram oficial nas redes sociais. A foto deles juntos apareceu no meu feed como um tapa na cara. Priscila com aquele sorriso de quem ganhou um prêmio. Jay abraçando ela por trás. Legenda açucarada sobre amor verdadeiro e finalmente encontrar a pessoa certa. Os comentários eram piores. Minha família toda lá parabenizando. Que casal perfeito! Priscila, você merece toda a felicidade. Jay, bem-vindo à família! Eu sabia que não devia ficar olhando. Era masoquismo puro, mas não conseguia parar. Continuava atualizando, lendo cada comentário, me machucando de propósito. 3 semanas se arrastaram assim. Então minha mãe me ligou. Julie, tenho uma novidade. Respirei fundo. Fala, mãe! Sua prima está grávida! O chão sumiu debaixo dos meus pés. A Thelma está surtando, ela continuou, animada demais para perceber meu silêncio. Thelma, minha tia, mãe da Priscila. Você sabe como eles são com essas coisas de igreja. Grávida solteira? Imagina o escândalo. Vão casar correndo antes da barriga crescer. Entendi. Não vai dar os parabéns para eles? Você vai ser tia de 2º grau, Julie. Desliguei. De novo. 2 semanas depois, o convite chegou pelo correio. Envelope dourado, brilhante, caríssimo. Abri com as mãos tremendo. Priscila e Jay convidam para testemunhar sua união. Casamento em 1 mês. Salão chique da cidade. Tudo às pressas, mas tentando manter as aparências de perfeição. Pensei em rasgar o convite, jogar no lixo, mandar uma mensagem dizendo que tinha compromisso. Então veio o sábado. Véspera do casamento. 8 da manhã, meu celular vibrou. Era a Carolina, minha amiga que trabalhava num hotel em Eugene, a 200 quilômetros daqui. Julie, essa não é aquela sua prima que casa amanhã? A foto carregou devagar na tela. Priscila. De mãos dadas com um homem que definitivamente não era Jay. Moreno, latino, bonito. Os dois no lobby do hotel, sorrindo um pro outro daquele jeito que não deixa dúvida. Meu coração disparou. É ela. Quem é esse cara? Se não me engano, o nome dele é Juan Pérez. Pegaram suíte. Estão aqui desde ontem à noite. Bem... íntimos. Li a mensagem 3 vezes. Priscila estava traindo Jay. Na véspera do casamento. Grávida. Com outro homem num hotel. Carol, você consegue tirar mais fotos? Discretamente? Julie, eu posso perder meu emprego. Eu sei. Desculpa. Vou pra aí agora. Só me avisa se eles saírem, ok? Liguei pro Marcos antes mesmo de pensar direito. Colega de trabalho, um dos poucos que não tinha me tratado diferente depois de tudo. Marcos, preciso de um favor. Urgente. 2 horas de estrada. Carolina nos encontrou na recepção, olhando pro lado nervosa. Quarto 412. Ainda não saíram. Mas, gente, eu não posso ficar aqui com vocês, meu chefe vai... Relaxa, a gente se vira. Obrigada, Carol. Nos instalamos num sofá estratégico, visão perfeita dos elevadores, e esperamos. A primeira hora foi tensa. A segunda, desconfortável. Na terceira, Marcos foi buscar café. Você tem certeza disso? Ele me perguntou entregando o copo. Total. 2h15 da tarde. O elevador apitou. E lá estavam eles. Priscila impecável como sempre. Cabelos loiros caindo perfeitamente nos ombros. Vestido vermelho justo que desenhava cada curva. Maquiagem de revista. Grávida, véspera de casamento. E linda como se estivesse indo pra passarela. O cara era mais bonito pessoalmente. Traços latinos marcantes, bem vestido, confiante. Eles desceram de mãos dadas. Ela riu de algo que ele disse e encostou a cabeça no ombro dele. Tiramos fotos de todos os ângulos, mãos entrelaçadas, risadas, um beijo rápido perto da recepção. Os rostos dos dois claríssimos. Fizeram o check-out tranquilamente. Saíram ainda de mãos dadas, entraram num carro preto e foram embora. Marcos olhou as fotos no celular. Isso aqui é... bem comprometedor. Olhei as imagens na minha tela. Priscila traindo Jay com outro homem, horas antes de casar com ele. Sorri.
Não foi um sorriso feliz. Foi o sorriso de alguém que acabou de encontrar munição. Obrigada por vir comigo, Marcos. O que você vai fazer com isso? Não sei ainda, mas vou saber quando for a hora. No domingo fui ao casamento. Vesti um azul marinho básico, sem salto, cabelo preso. A Julie invisível que todo mundo esperava ver. A que não se arrumava, lembra? A cerimônia foi tudo o que $50.000 podiam comprar. Flores, velas, decoração exagerada. Priscila deslumbrante no vestido de noiva, barriga ainda discreta. Jay de smoking, sorrindo aquele sorriso nervoso de noivo. Quando eles se beijaram no altar, senti uma pontada estranha. Não era dor. Era mais satisfação. Eu sabia de algo que ninguém mais ali sabia. Na recepção, me escondi numa mesa de canto, observando, sempre observando. E então, eu vi. O cara do hotel. Terno cinza, copo de champanhe na mão, conversando animadamente com um grupo de mulheres. Meu sangue gelou. Me aproximei devagar, fingindo pegar um drink no bar ao lado. Juan, e seu casamento? Quando é mesmo? Uma das mulheres perguntou. Mês que vem, não vejo a hora. O sotaque dele era suave, charmoso. Eu e a Maíra já estamos juntos há 4 anos. Finalmente vai acontecer. Maíra. O nome ecoou na minha cabeça. Procurei pelo salão até encontrá-la. Cabelos castanhos, sorriso genuíno, abraçando Priscila com carinho. Maíra. A melhor amiga de Priscila desde a faculdade. Aquela que estava sempre nas fotos, nos stories, nas viagens. O mundo inteiro parou. Juan era noivo da melhor amiga dela e tinha passado a noite anterior num hotel com Priscila, véspera deste casamento. Meu Deus! Fiquei o resto da festa observando. Juan e Maíra eram o casal perfeito. Ela apresentava ele para todo mundo, orgulhosa. Meu noivo, Juan. Casamos mês que vem. E ele sorria, beijava a bochecha dela, fazia papel de namorado apaixonado. Priscila, quando estava perto deles, agia como se nada. Abraçava Maíra, cumprimentava Juan educadamente. A atuação era perfeita. Não fiz nada naquele dia. Não era a hora ainda. Voltei para casa e comecei a investigar mais. Criei um perfil fake no Instagram e comecei a seguir Priscila e Maíra discretamente. E então, 6 meses depois do casamento, chegou o convite para o chá de fraldas. Aquele seria o meu momento. Os 6 meses entre o casamento de Priscila e o chá de fraldas foram os piores da minha vida. Trabalhar na Thompson Digital era uma tortura diária. Jay estava lá todos os dias, agora casado, ostentando a vida perfeita. Priscila às vezes aparecia na empresa para almoçar com ele, sempre impecável, sempre mostrando a barriguinha de grávida como um troféu. Eu me tornei invisível. Chegava cedo, saía tarde, focava no trabalho. Os colegas pararam de me cumprimentar. Eu era a ex-patética que não superou. Ouvia cochichos pelos corredores. Tadinha da Julie! O Jay conseguiu um mulherão, né? Cada palavra era um corte. Mas eu não me esqueci das fotos da traição. Elas estavam salvas em 3 lugares diferentes. Meu celular, meu computador e na nuvem. Eu olhava para elas às vezes, à noite, quando a solidão apertava. E planejava. Até que uma noite, olhando para o espelho, tomei uma decisão. Se todos achavam que eu era feia, desleixada, sem cuidado, eu ia provar que estavam errados. Não por eles, por mim. Comecei pequeno. Fui a uma loja de roupas e pedi ajuda a uma vendedora. Preciso de um novo visual. Completo. Gastei $2.000 em roupas novas. Nada extravagante, mas peças que me valorizavam, que tinham meu estilo, mas eram mais ajustadas, mais modernas. Me inscrevi em uma academia. Comecei a ir todos os dias depois do trabalho. Não para ficar magra, eu já era magra. Mas para me sentir forte. Para canalizar a raiva em algo produtivo. Comprei maquiagens, assisti tutoriais no YouTube. Aprendi a fazer uma maquiagem leve, natural, que realçava meus olhos castanhos. 3 meses depois, eu não me reconhecia no espelho. Meu cabelo estava mais saudável, com um corte moderno. Minha pele brilhava. Eu usava roupas que me faziam sentir bem. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti bonita. Mas não fiz essa transformação por Jay. Fiz por mim, para provar para mim mesma que eu valia mais do que eles achavam.
O convite do chá de fraldas chegou no início do 7º mês de gravidez de Priscila. A festa seria em um salão de eventos caríssimo. Decoração temática de princesas, tudo em rosa e dourado. Minha mãe ligou empolgada. Você vai, né? Vai ser lindo. Vou sim, respondi calmamente. No dia do chá de fraldas, acordei às 6 da manhã. Tomei banho demorado. Fiz minha maquiagem com calma. Escolhi um vestido midi verde esmeralda que abraçava meu corpo de um jeito elegante. Coloquei um salto nude de 8 centímetros. Soltei meu cabelo em ondas naturais. Quando me olhei no espelho, quase não me reconheci. Eu estava deslumbrante. Cheguei ao salão às 3 da tarde. A festa já estava cheia. Devia ter umas 150 pessoas ali. A decoração era exagerada, como tudo que Priscila fazia. Balões, flores, uma mesa gigante de doces, um painel enorme com fotos dela e Jay. Quando entrei, senti os olhares. Pessoas viraram a cabeça. Ouvi alguém sussurrar. Quem é aquela? É a Julie? Não acredito! Priscila estava no centro do salão, com um vestido de grávida branco e justo, barriga de 7 meses saliente, cabelos loiros em cachos perfeitos. Quando me viu, seu rosto mudou. Os olhos dela se arregalaram. Depois, se estreitaram. Ela não esperava isso. Jay estava ao lado dela. Quando me viu, congelou. Ficou me olhando por uns 5 segundos, boca ligeiramente aberta. Vi surpresa nos olhos dele. Talvez até arrependimento, mas eu não estava ali por eles. Caminhei calmamente até a mesa de presentes, deixei meu pacote, peguei um drink sem álcool e comecei a circular. Várias pessoas vieram falar comigo. Julie, você está tão diferente! Nossa, que transformação! Eu sorria educadamente, agradecia, conversava. Priscila estava me fuzilando com o olhar. Ela estava irritada, ofuscada, na própria festa dela. E isso me deu uma satisfação imensa. Foi então que vi Maíra. Ela estava sentada em uma das mesas, sorrindo para Priscila de longe. Usava um vestido rosa claro, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo alto. Parecia genuinamente feliz por estar ali. Respirei fundo. Era a hora. Quando me viu, seu rosto mudou. Reconhecimento. Ela sabia quem eu era. Me aproximei, fingindo naturalidade. Oi, você é a Maíra, amiga da Priscila? Sim, e você é Julie, né? A voz dela era suave, mas tinha algo ali. Curiosidade? Pena? A Priscila já me falou de você. Tenho certeza que falou. Pensei. E nada de bom. Ela apontou para a cadeira ao lado. Senta aqui comigo. Sentei, sem saber exatamente onde aquilo ia dar. Ela ficou em silêncio por uns segundos, olhando para a festa, para Priscila rindo alto no centro das atenções. Então virou para mim. Posso te fazer uma pergunta? Desculpa se for invasivo demais, mas... Como você consegue conviver perto de pessoas que te traíram? A pergunta me pegou desprevenida. Olhei para ela, tentando entender a intenção. Não parecia maldade. Parecia genuína. Conviver é uma palavra forte, respondi, escolhendo as palavras com cuidado. Eu trabalho na mesma empresa que o Jay, não tenho escolha. E família? Você sabe como é. Não é fácil cortar todo mundo. Ela assentiu devagar. Deve ser horrível. É. Não tinha por que mentir. Mas a gente sobrevive, né? Maíra olhou de novo para Priscila. Eu não conseguiria. Traição é a única coisa que eu não perdoaria. Nunca. É inaceitável para mim. Meu coração acelerou. Era a deixa perfeita. E se você descobrisse que alguém próximo de você está te traindo? Perguntei, mantendo a voz neutra. Você iria querer saber? Ela me olhou confusa. Claro, sempre. Por mais que doa, prefiro saber a verdade do que viver numa mentira. Ela riu sem graça. Respirei fundo. Era agora ou nunca. Posso te mostrar uma coisa? Peguei meu celular, abri a pasta de fotos. Mostrei a ela as imagens de Priscila e Juan no hotel, mãos dadas, sorrindo um para o outro. O beijo, saindo da suíte juntos. O rosto de Maíra ficou branco. Isso é... Ela não conseguiu terminar a frase. Foi há 7 meses, um dia antes do casamento da Priscila.
Eu disse calmamente. Eu não te conheço, Maíra, mas você parece uma pessoa boa, e acho que você merece saber. Ela olhou para as fotos novamente. As mãos dela tremiam. Mas nosso casamento é no mês que vem. Juan está aqui? Eu perguntei. Está, ela disse, voz fraca. Ali. Apontou para um grupo de homens perto do bar. Maíra se levantou, ainda segurando meu celular. Caminhou até Juan com passos firmes. Eu a segui de longe. Juan, preciso falar com você, agora. A voz dela estava controlada, mas dava para sentir a tensão. Ele olhou para ela, confuso. Amor, o que foi? Ela mostrou as fotos. O que é isso? O rosto dele ficou pálido. Ele olhou para as fotos, depois para Maíra, depois para mim. Isso não é o que parece. Não é o que parece? A voz de Maíra estava subindo. Pessoas começaram a olhar. Você está saindo de um hotel com a Priscila, um dia antes do casamento dela. Maíra, espera. Deixa eu explicar. Você me traiu com a minha melhor amiga? A festa inteira parou. Todas as conversas cessaram. Todos os olhos viraram para eles. Priscila, que estava do outro lado do salão, percebeu o que estava acontecendo. Caminhou até nós o mais rápido que a barriga enorme permitia. O que está acontecendo aqui? Você! Maíra virou para ela furiosa. Você foi para a cama com meu noivo! Do que você está falando? Priscila fez cara de confusa, mas viu pânico nos olhos dela. Tem fotos, Priscila. Fotos de vocês dois saindo de um hotel. Priscila olhou para mim. Reconhecimento e ódio atravessaram seu rosto. É mentira, ela gritou. Isso é inteligência artificial. A Julie é uma invejosa que não supera o fato de ter perdido o namorado dela para mim. Ela só tá tentando arruinar minha festa. Eu não invento fotos, Priscila. Eu disse calmamente. E você sabe muito bem que isso é real. Saia daqui! Jay apareceu do nada, furioso. Saia agora, Julie. Como você tem coragem de fazer isso no chá de fraldas da minha filha? Nunca imaginei essa maldade de você. Maldade? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Maldade é trair. Maldade é mentir. Eu só mostrei a verdade. Segurança! Jay gritou. Tire essa mulher daqui! 2 seguranças vieram na minha direção. Respirei fundo, levantei a cabeça e caminhei até a saída por conta própria. Não ia dar o gostinho de me arrastarem. Antes de sair, olhei para trás. Maíra estava chorando. Juan tentava segurá-la. Priscila estava histérica, gritando que eu era louca. Jay me fuzilava com o olhar. Os convidados cochichavam freneticamente, e eu saí de cabeça erguida. No carro, meu celular explodiu com ligações. Minha mãe, meu pai, meus tios. Atendi a ligação da minha mãe. Julie, como você teve coragem? Você envergonhou toda a família. Eu só mostrei a verdade, mãe. Verdade? Você inventou mentiras para destruir sua prima. Você é uma invejosa. Desliguei. Meus tios mandaram mensagens dizendo que eu sempre tive inveja de Priscila por ela ser bonita, loira, de olhos azuis, tudo que eu não era. Que eu era uma pessoa horrível. Bloqueei todo mundo. Na segunda-feira fui trabalhar. O clima estava insuportável. Fofocas por todo lado. Olhares de julgamento. Às 10 da manhã, fui chamada no RH. A gerente de RH e o pai de Jay, Sr. Thompson, estavam lá. Senhorita Mitchell, o Sr. Thompson disse, voz fria. Seu comportamento no fim de semana foi inaceitável. Você causou um escândalo envolvendo meu filho e sua família. Não queremos uma pessoa como você associada ao nome desta empresa. Vocês estão me demitindo? Perguntei, incrédula. Sim. Colete seus pertences. Você tem 1 hora. Isso é demissão por justa causa? Considere como quiser. 1 hora depois, eu estava na rua, segurando uma caixa com minhas coisas. Colegas me olhavam pelas janelas. Ninguém veio se despedir. Cheguei em casa, coloquei a caixa no chão e desabei no sofá. Tinha feito a coisa certa. Eu sabia que tinha feito a coisa certa. Mas por que parecia que eu era a vilã? Desempregada, sem família, poucos amigos. Minhas economias eram de $30.000. Dava para aguentar uns 6 meses no máximo. E depois? A ansiedade não me dava trégua.
Acordava no meio da noite com o peito apertado. Será que tinha arruinado minha vida por causa de vingança? Será que devia ter ficado quieta, engolido tudo e seguido em frente? Não. Maíra merecia saber. Eu tinha feito a coisa certa. Então por que parecia tão errado? Comecei a enviar currículo feito louca. Para toda empresa de tecnologia que eu conhecia. Inclusive para Gemtech Industries, a maior concorrente da Thomson Digital. Se ia recomeçar, que fosse do jeito certo. Na segunda semana, meu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Julie Mitchell? Voz feminina, profissional? Sim, sou eu. Meu nome é Amanda. Sou recrutadora da Gemtech Industries. Vi seu currículo e gostaria de conversar sobre uma oportunidade. Meu coração pulou. Gemtech. A concorrente da Thomson. A empresa que o pai de Jay odiava com todas as forças. Claro, pode falar. Prefiro conversar pessoalmente. Temos uma vaga para desenvolvedora sênior e seu perfil chamou muita atenção aqui. Consegue vir para uma entrevista? Quando? Amanhã, pode ser? No dia seguinte, peguei um ônibus para o outro lado da cidade. A sede da Gemtech ficava no distrito financeiro, uns 40 minutos dali. Prédio moderno de vidro e aço, aquele tipo de arquitetura que grita, a gente tem dinheiro. A recepção era toda clean, telas interativas nas paredes, design minimalista, mas caro. O oposto completo da Thomson Digital, que tinha aquele ar de empresa familiar tradicional, com móveis de madeira e fotos emolduradas dos fundadores. Amanda me recebeu com um sorriso caloroso. Julie, prazer te conhecer pessoalmente. Vem, o James quer te conhecer. James. James Wang, nosso CEO. Meu estômago se apertou. O CEO queria me conhecer? Isso era bom ou ruim? Subimos até o 15º andar. Porta com placa. James Wang, CEO. Amanda bateu e uma voz masculina disse: Pode entrar. James Wang era um homem asiático-americano de 36 anos, cabelos pretos bem cortados, óculos modernos, terno impecável, mas sem gravata. Parecia um galã de dorama coreano. Ele se levantou e estendeu a mão. Julie Mitchell. Prazer. Senta, por favor. Sentei nervosa. Ele abriu meu currículo no computador. 6 anos na Thomson Digital Systems. Trabalhou em projetos complexos, código limpo, boa reputação técnica entre seus colegas. Ele me olhou. Até ser demitida algumas semanas atrás. Engoli seco. Lá vinha. Eu sei o que aconteceu, ele disse calmamente. Conheço bem a Thomson Digital. Somos concorrentes há anos. Ele se recostou na cadeira. Também sei que você foi demitida por razões pessoais, não profissionais. Conversei com 3 ex-funcionários da Thomson que agora trabalham aqui. Todos elogiaram seu trabalho. Disseram que você é uma das melhores desenvolvedoras que já viram. Lágrimas ameaçaram cair, mas consegui segurar. Julie, eu não ligo para drama familiar, eu ligo para competência. E você é competente. A Thomson perdeu um talento enorme por politicagem familiar. Ele abriu uma pasta. Estou te oferecendo a posição de desenvolvedora sênior. Salário inicial de $95.000 por ano. 30 mil a mais do que você ganhava. Benefícios completos. Bônus de assinatura de $10.000. Fiquei sem palavras. Por que você está fazendo isso? Consegui perguntar. Ele sorriu. Porque reconheço injustiça quando vejo. E por que contratar você é um golpe estratégico? Você conhece os sistemas internos da Thomson. Pode nos ajudar a superar eles no mercado. Ele se inclinou para a frente. Então aceita? Sim. A resposta saiu sem hesitação. Eu aceito. Na semana seguinte, eu estava me mudando para o outro lado da cidade. Paguei uma multa por quebra de contrato no apartamento onde morava e aluguei um bem mais moderno próximo da Gemtech. Dei entrada nos meus móveis com o bônus de assinatura do contrato. À noite, deitei na minha cama nova, no meu apartamento novo, e chorei. Mas dessa vez não era de tristeza. Era de alívio. Nem avisei para minha família para onde eu tinha me mudado. Simplesmente fui. E por incrível que pareça, não recebi nenhuma ligação. Deletei minhas redes sociais antigas, criei perfis novos, privados, só com minha vida nova. E foquei no trabalho. Trabalhava de 60 a 70 horas por semana. Não porque era obrigada,
mas porque queria. Queria provar meu valor. Queria crescer. Queria vencer. James Wang era um chefe incrível. Ele me desafiava, me dava projetos complexos, confiava em mim. Depois de 2 meses, ele começou a me convidar para almoços de trabalho para discutir estratégias. Julie, você tem um potencial enorme, ele disse em um desses almoços. Já pensou em liderar uma equipe? Eu nunca liderei antes. Todo líder tem uma primeira vez. Acho que você está pronta. Em 4 meses, eu estava liderando uma equipe de 5 desenvolvedores. Em 6 meses, fui promovida oficialmente a Team Lead. Meu salário subiu para $110.000 por ano. E foi mais ou menos nessa época que as coisas começaram a desmoronar para Priscila. Minha mãe finalmente resolveu me ligar, como sempre para contar da vida dos outros. E me contou tudo o que aconteceu após aquele desastroso chá de fraldas. Depois do escândalo, Priscila e Juan conseguiram convencer Maíra de que eu estava mentindo, que as fotos eram montagem, coisa de mulher amargurada querendo destruir a felicidade alheia. A Julie sempre teve inveja de mim. Priscila chorou nos braços da amiga. Ela não supera que eu fiquei com o Jay. Tá fazendo de tudo para me destruir. Juan jurou de pés juntos que nunca tinha traído Maíra, que aquelas fotos eram falsas, que ele nem conhecia direito a Priscila, que foi tudo armação. E Maíra? Maíra escolheu acreditar neles. Na melhor amiga e no noivo. Afinal, por que não acreditaria? Eles eram as pessoas mais próximas dela. E eu? Eu era só a prima rancorosa. O casamento de Maíra e Juan foi mantido. Seria uma semana depois da data prevista para o nascimento de Catarina. Só que aí a bebê nasceu. E não tinha como negar. Catarina tinha a pele morena, cabelos escuros e ondulados, olhos pretos profundos. Traços latinos inconfundíveis. Era a cara do Juan. Não tinha nem um fio de cabelo loiro, nem um traço de Jay, nem de Priscila. Foi aí que Maíra entendeu tudo. Eu estava falando a verdade. As fotos eram reais. Ela tinha sido enganada pela melhor amiga e pelo noivo, e tinha me tratado como mentirosa, como louca invejosa. Ela cancelou o casamento na mesma semana. Nem esperou os resultados do teste de DNA oficial, porque não precisava. Os olhos dela não mentiam. Jay pediu o divórcio de Priscila imediatamente. A família dele exigiu o teste de DNA para ter certeza jurídica, e quando confirmou, 99,9%, foi o fim. Maíra processou Juan por danos morais. Ganhou. Ele foi condenado a pagar $80.000. Jay processou Priscila por fraude matrimonial. Ela foi condenada a pagar $30.000. Priscila não tinha dinheiro. A casa onde morava era de Jay. O carro era de Jay. Tudo era de Jay. Ela teve que sair com a roupa do corpo e o bebê nos braços. Foi morar com Juan em um apartamento minúsculo de um quarto em um bairro periférico. Juan ganhava $1.800 por mês na construção civil. Com as dívidas dos processos, $110.000 no total, mal sobrava para a comida. Priscila tratava Juan como lixo. Gritava com ele. Dizia que ele tinha arruinado a vida dela. Que ela tinha conquistado a vida perfeita, mas perdeu tudo por causa dele que não serve nem para colocar direito um preservativo. Juan aguentou isso por 3 meses. Depois terminou com Priscila e pediu a guarda de Catarina. Priscila entregou a guarda. Simplesmente disse: "Fica com ela. Eu não quero mais isso." Os pais dela, meus tios, ficaram horrorizados. Como uma mãe poderia abandonar a própria filha? Eles a deserdaram. Cortaram contato completamente. Priscila estava sozinha, sem dinheiro, sem família, sem nada. Após fazer um resumo de tudo, minha mãe disse: "Julie, eu preciso te pedir perdão." Fiquei em silêncio. Não desliguei, mas também não disse nada. Eu estava errada, completamente errada. Ela começou a chorar. Você estava falando a verdade o tempo todo. Sobre a Priscila, sobre o Juan, sobre tudo. E eu fiquei do lado dela. Te chamei de mentirosa. Te abandonei quando você mais precisava. Continuei calada. Foi só depois que o bebê nasceu que Maíra descobriu tudo, os processos, o escândalo, que eu percebi que você tinha sido injustamente destruída por falar a verdade. E eu dei as costas para você. Por quê? Minha voz saiu mais fria do que eu esperava.
Por que você acreditou nela e não em mim? Eu sou sua filha. Eu sei. Ela soluçou. Não tenho desculpa. A Thelma é minha irmã. A Priscila parecia tão convincente. E eu julguei você. Achei que você estava sendo dramática, que estava inventando coisas por ciúme. Eu fui uma péssima mãe. Fechei os olhos. Parte de mim queria gritar. Parte de mim queria chorar. Mas a maior parte estava cansada. Você está me ligando porque descobriu que eu estava certa ou porque quer que eu te perdoe para aliviar sua consciência? Silêncio do outro lado. As duas coisas, ela admitiu, baixinho. Mas, principalmente, eu sinto muito, Julie. De verdade, você não merecia nada disso. Não, eu não merecia. Respirei fundo. Mas obrigada por ligar. Eu preciso ir. Julie, espera. Desliguei. Não bloqueei o número. Não dessa vez, mas também não liguei de volta. Perdão era algo que eu ainda não sabia se conseguia dar. Talvez um dia. Ou talvez não. E estava tudo bem. E eu? Eu estava do outro lado da cidade, na Gemtech, subindo na carreira, conhecendo pessoas incríveis. E desenvolvendo sentimentos por meu chefe. E eu? Eu estava do outro lado da cidade, subindo na carreira, conhecendo pessoas incríveis. E desenvolvendo sentimentos por meu chefe. James e eu tínhamos começado a almoçar juntos regularmente. Não era só sobre trabalho mais. Conversávamos sobre vida, sobre sonhos, sobre passado. Em um desses almoços, ele me contou que tinha sido traído pela ex-esposa anos atrás. Ela me trocou por um investidor mais rico. Foi devastador na época. Mas hoje percebo que foi a melhor coisa que aconteceu, porque me livrou de alguém que não me valorizava. É exatamente assim que me sinto, eu disse. Jay me fez sentir que eu não era boa o suficiente, mas o problema nunca foi comigo, era com ele. James me olhou com uma intensidade que me fez corar. Julie, você é extraordinária. Qualquer homem que não viu isso é um idiota. Meu coração acelerou. Um mês depois, James me convidou para jantar. Não um almoço de trabalho, um jantar de verdade. Sei que sou seu chefe, ele disse nervoso, e entendo completamente se você disser não. Mas eu gostaria de te conhecer melhor, fora do trabalho. Aceitei sem pensar duas vezes. Nosso primeiro encontro foi mágico. Jantamos em um restaurante coreano chique. Conversamos por 4 horas sobre qualquer coisa. Ele me fazia rir. Me fazia sentir vista, valorizada. 2 meses depois, estávamos namorando oficialmente. James era tudo que Jay nunca foi. Maduro, confiante. Ele me valorizava pela minha inteligência, não apesar dela. Adorava quando eu falava sobre programação. Achava sexy quando eu resolvia problemas complexos. E ele não queria me mudar. Não pedia para eu me vestir diferente, me maquiar mais ou menos. Ele me amava, do jeito que eu era. Jay me achou no LinkedIn e me mandou uma mensagem. Julie, podemos conversar? Eu estava errado. Você sempre foi especial. Eu fui um idiota. Me dá uma segunda chance? Volta para Thompson Digital. Te dou um cargo melhor do que você tem hoje. Podemos recomeçar do zero. Olhei para a mensagem por um longo minuto. Depois respondi. Jay, você não traiu só nosso relacionamento. Você traiu quem eu era. Me fez sentir inadequada por ser autêntica. Escolheu superficialidade ao invés de substância. Eu escolhi me valorizar e construir uma vida extraordinária. Não há volta. Nunca. Não me contate novamente. Ele respondeu imediatamente. Você é uma interesseira. Só quer homem com dinheiro. Está com o James Wang só por causa da grana dele. Ri. Bloqueei ele no LinkedIn e em qualquer lugar que ele pudesse me achar. A ironia? A Thompson Digital estava em crise. A Gemtech tinha lançado um produto revolucionário que eu ajudei a desenvolver. Estávamos roubando clientes da Thompson. O valor de mercado da Gemtech cresceu 40% em um ano. A Thompson Digital perdeu 25%. E o melhor? A Thompson Digital tentou fazer uma parceria com a Gemtech para sobreviver. James me chamou em sua sala. Julie, a Thompson nos procurou para uma parceria. Eles estão desesperados. O que você acha? Recusa, eu disse sem hesitar. Ele sorriu. Era exatamente isso que eu queria ouvir. 2 anos se passaram desde que saí da Thompson Digital.
2 anos desde o chá de fraldas. 2 anos desde que minha vida mudou completamente. Eu tinha 32 anos agora. Era diretora de tecnologia da Gemtech. Meu salário era de $150.000 por ano, mais bônus e ações da empresa. Morava em uma casa linda com vista para o mar, que James e eu tínhamos comprado juntos. Sim, juntos. Porque 6 meses atrás, James me pediu em casamento. Foi em uma viagem a Paris, jantar no topo da Torre Eiffel. Ele se ajoelhou e disse: Julie Mitchell, você transformou minha empresa e minha vida. Seria a maior honra ser seu marido. Casa comigo? O anel era deslumbrante. 8 quilates, diamante puro, design moderno. Eu disse sim antes mesmo dele terminar a pergunta. Marcamos o casamento para dali a 4 meses. Queríamos algo íntimo, mas elegante. 200 convidados, em uma propriedade particular na costa de Seattle, vista para o oceano. Orçamento de $150.000. Escolhi um vestido Vera Wang de puro luxo e elegância. Não era exagerado, era perfeito. Cabelo solto em ondas naturais, maquiagem leve. Eu mesma. Mas a melhor versão de mim. James também estava elegante e perfeito. Reativei minhas redes sociais. Um perfil novo, só com minha vida nova. Postei sobre o noivado, as fotos do anel, da casa, da vida que eu tinha construído. Não fiz por vingança. Fiz porque estava genuinamente feliz e queria compartilhar. Mas é claro, Priscila viu. Minha mãe me contou depois que Priscila tinha surtado quando viu as fotos. Estava trabalhando em uma casa de massagens agora, fazendo vocês sabem o quê, e morando sozinha em um apartamento minúsculo. Ainda pagando as dívidas dos processos. Mais 5 anos para quitar. Ela não via a filha. Juan tinha a guarda total de Catarina e não permitia visitas. Dizia que Priscila era tóxica e que Catarina estava melhor longe dela. Jay também viu as fotos. Um ex-colega de trabalho me contou que ele ficou pálido quando descobriu. Julie casando com James Wang, o CEO da Gemtech? Jay estava morando com os pais aos 29 anos. Eles o culpavam pela queda da empresa. Se você não tivesse se envolvido com aquela mulher, nada disso teria acontecido. 7 meses depois do casamento, descobri que estava grávida. Gêmeos. Um menino e uma menina. Hoje, 4 anos depois do casamento de Priscila com Jay, minha vida é assim. Sou vice-presidente executiva de tecnologia da Gemtech Industries. Salário de $200.000 por ano, mais bônus substanciais e ações da empresa que valem mais de $1 milhão. Moro em uma casa de $2 milhões com vista para o mar. Tenho gêmeos lindos de quase 2 anos que são a alegria da minha vida. Um casamento sólido com um homem que me respeita, me admira e me ama exatamente como sou. Viajo o mundo dando palestras em conferências de tecnologia. Sou referência na minha área. Construí uma família escolhida, de amigos leais, colegas incríveis, pessoas que realmente se importam comigo. Priscila está com 36 anos, trabalhando em casa de massagens para sobreviver. Mora sozinha em um apartamento da periferia. Ainda pagando dívidas. Sem contato com a filha Catarina, que está sendo criada por Juan e sua nova esposa. Deserdada pela família. Envelheceu mal com o estresse e a depressão. A família Thompson viu seu império declinar enquanto a Gemtech crescia exponencialmente. A empresa que eles construíram por décadas está lutando para sobreviver. Jay está com 31 anos e ainda mora com os pais. Minha família, meus pais e tios perceberam tarde demais quem realmente valia a pena. Tentaram se reaproximar ao longo dos anos. Eu ouço, às vezes, mas nunca da maneira que eles gostariam. Construí uma vida onde eles não são essenciais, e isso, de certa forma, é minha maior vitória. Quando olho para trás, para aquele dia em que encontrei o brinco de Priscila embaixo da cama de Jay, parece outra vida. Outra pessoa. Aquela Julie estava quebrada, se sentindo inadequada, acreditando que não era boa o suficiente. Essa Julie sabe o valor que tem. Hoje, quando penso neles, não sinto raiva, não sinto dor. Sinto nada. Eles são pessoas do meu passado que não têm espaço no meu presente. E isso é liberdade. Se você está passando por uma traição agora, se está se sentindo inadequada, destruída, sem valor, eu quero que você saiba. A dor é temporária. Mas a pessoa que você pode se tornar do outro lado dessa dor? Essa pessoa é extraordinária. Não busque vingança através de destruição. Não abaixe seu nível. Busque vingança através de construção.
Construa uma carreira incrível. Construa relacionamentos saudáveis. Construa uma vida tão maravilhosa que aqueles que te machucaram percebam o tesouro que perderam. E quando perceberem, você estará tão ocupada sendo feliz que nem vai notar. Porque a verdade é essa: o melhor capítulo da sua vida pode começar exatamente onde você acha que tudo terminou. O brinco de Priscila embaixo daquela cama foi o fim de um relacionamento. Mas foi o começo de mim mesma. Se você chegou até o final, muito obrigada. Se essa história te impactou, deixa seu like. Ajuda demais o canal. Se inscreve e ativa o sininho para mais histórias assim. E me conta, você perdoaria a sua família? Comenta aí. Um beijo e até a próxima!